Quando nós começamos numa tarefa de estudar algum fato, algum caso, né, é, histórico, né? No caso, eu estou me referindo ao cangaço, então eu tenho bastante material para depois complementar este livro, que foi assim, foi o primeiro em termos de falar sobre o cangaceirismo lampiônico, né? E eu tenho bastante matéria pronta para inserir no livro, né? Então, um dos capítulos é o Dom Juan em Lampião, né? Então, será que havia esse grande Dom Juan que alguns afirmam no Virgulino, no Lampião, uma pessoa que vivia à margem da sociedade, que vivia foragido, né, das polícias, que vivia matando e assustando as pessoas? Onde é que se escondia esse Dom Juan, que era tão atraente e que serviu para, afinal de contas, já aos 32 anos de idade, ele permite que a Maria Oliveira entre e ingresse para o cangaço. Só que, gente, não esqueçamos, a Maria, ela já era casada, já havia sido casada. Então, não era aquela, digamos assim, não era somente paixão, uma coisa assim. Ela não tinha aquele, digamos, o gostinho de descobrir o primeiro amor da vida dela. Porque ela já era casada com o José Nenê, vivia entre tapas e beijos, aquela briga entre marido e mulher, se deixando, voltando. E aqui é interessante que eu tenho um livro da Adriana Negreiros, está aqui, ó, certo? Que fez uma pesquisa lá para o lado de Malhada da Caiçara, está aqui na página 22 do livro dela, né? Que ela diz assim, que a Maria era muito impetuosa e que a dona Andéia, a mãe dela, dava muita guarida para a Maria. O Zé Felipe não gostava muito, mas a Maria estava sempre se separando do marido e ia para os forró, para as danças lá, né? E então ela era muito conhecida em Santa Brígida. Ela não era aquela mocinha sonhadora, não. Ela já era tarimbada, tanto que ela, quando ela deixava o marido, ela ia para a casa da prima, lá de uma prima, né? E ela era quem ficava com o João Maria de Carvalho, certo? Que era ele o responsável por baixar o fogo da Maria. Então, por aí já entendemos que a Maria não era aquela santa virgem assim, esperando o Dom Juan. Não, ela já tinha muita experiência na vida, né? Aí, então, João Maria de Carvalho, ele era filho do poderoso Pedro Alexandrino. Por sinal, tem uma cidade que tem esse nome, é lá para o lado de Sergipe, ou Bahia, por aí, certo? Então, estranha muito que ou que as pessoas entendam que esse amor foi paixão à primeira vista. Gente, paixão à primeira vista, paixão à primeira vista, não não era uma coisa para a Maria nem para o Virgulino, principalmente para o Virgulino Lampião, que há 32 anos vivia, encontrava uma mulher, uma ou outra, quando ele tinha um tempinho, assim, né, invadia algum lugar, para estuprar. Mas ele não era um homem de pegar uma pessoa, vamos lá, não era uma pessoa, de pegar uma mulher com aquele jeitinho, né, conquistando, né? O Dom Juan, que nós conhecemos pela descrição
que existe, né? Então, esse Dom Juan em Lampião, ele estava morto, estava esquecido, porque 32 anos sem ter uma mulher ao lado, com a desculpa de que mulher amolecia homem, mas ele vivia no meio dos homens ali, né? No meio dos garotinhos, da meninada. Não mexa com meus meninos. Olha, gente, é muito de estranhar-se uma coisa dessa. A desculpa era exatamente essa. Não podia levar a mulher para o cangaço porque a mulher engravidava, não tinha força para correr, a mulher amolecia homem, deixava mole, feito uma jaca, feito uma melancia, né, aliás, né? Então, a gente suspeita muito desse fato, né? Será que a Maria foi essa pessoa que atraiu? Por quê? Vejamos, a história também está nos livros, conta o seguinte, que o Luiz Pedro foi quem sugeriu ao Virgulino que haviam dito para ele que lá em Malhada da Caiçara, por ali, Porto da Folha, tinha uma mulher que era bem graciosa, desculpa aí, era graciosa e que os homens se atraíam por ela, né? Então o Lampião foi lá, né? Já por intermédio do Luiz Pedro, o que significa que o Luiz Pedro já vivia com o Lampião. Sabe-se que ele, disse ele, que matou o irmão do Virgulino do Lampião, acidentalmente ficou afastado do Lampião, com medo do Lampião, entre aspas, né, para Lampião não vingar, né, porque o Lampião era psicopata e vingativo, né, mas Lampião desculpou o Luiz Pedro. E aí? Ele desculpou o Luiz Pedro. E o Luiz Pedro sugere para o Lampião ir procurar essa Maria, né? Essa Maria aqui já era, assim, já era, como se diz, já era uma pessoa feita, né, na vida, entre aspas, porque a mulher com quase 20 anos, casada, separada já, e ia para as festas, e lá ia, né, ter outros parceiros. Então, essa mulher, ela não era tão inocente ao ponto de apaixonar-se. Ela queria realmente sair do ambiente que ela estava, porque ela era uma pessoa, é o que eu entendo, né? Que ela era uma pessoa que não se deu bem no casamento, era insatisfeita, né? E ela entra para o cangaço, acompanha o Lampião depois de bordar uns lenços, que era o fetiche de Lampião, ele tinha vários fetiches, né? Mas o bordado, as linhas da rendeira, né? Já estava na cabeça do Virgulino, e a Maria borda os lenços. E o Virgulino gosta, e quando ele vai apanhar os lenços, ele já sabia que ela era fácil, né? E ela segue ele rapidamente e fica entre os homens, né? O que denota, né, que a Maria não era tão feminina. Ela é como disse aqui, quem baixava para apagar o fogo da mulher era o João Maria de Carvalho, está aqui no livro de Adriana, né? Qualquer coisa eu estou me orientando aqui pelo livro da Adriana Negreiros, né? Então, ela coloca isso aqui, certo? Então, presume-se que o Virgulino, ele não era tão afeito às mulheres, porque se ele fosse, ele procuraria, né, ter uma companheira, porque a desculpa é viver no meio do mato, era difícil, era complicado, era sim, mas quando o homem quer uma mulher, o homem imprime o respeito, o homem, o senhor Pereira mesmo tinha a esposa, né? E outros cangaceiros tinham, porque o Virgulino não foi o primeiro cangaceiro, né? Então, a primeira coisa que a Maria faz para dar mais consistência à minha forma de análise, a primeira coisa que a Maria faz é cortar os cabelos.
Ora, gente, aquela época, os cabelos, né? A mulher cortar, desafiar o homem, né? Agora, já o Lampião tinha os cabelos nos ombros, né? Então, havia o quê? Uma inversão, né? A inversão, vocês olhem, verifiquem Freud, o que se trata de invertido, né? Personalidade invertida, né? O virgulino, o cabelo mais comprido, né? Aí o virgulino vai aproveitar da Maria, a Maria, né? Para se reafirmar ou se afirmar como aquele, como machão, né? Como Dom Juan, né? Mas dizem também que quando a Maria estava raivosa, a Maria desafiava o Virgulino, né? Então o Virgulino tomava digamos assim, ele pulava de um lado para o outro, né? Enquanto a Maria chamava-o de cabra, veado das pernas secas, das pernas finas, cego, seu cego, manco, aleijado. Aí o Virgulino se derretia, né? Então havia uma inversão. A mulher, a Maria, se apossava dos poderes de massacrar o Virgulino, né, o Lampião, e ela, como mulher, ela não era tão submissa ao Virgulino. O Virgulino se derretia todinho. Mas será que isso era amor, esse Dom Juan estava dormindo no Virgulino? Não creio, não creio. Então, em relação a isso, né, o Lampião, ele assim, como o representante, o machão representante, né? Mas lembremos que a Maria já foi uma indicação. Quem sabe lá, o Luiz Pedro já estava cansado do Virgulino, porque ele devia ao Virgulino, né? Ele devia porque ele tinha que submeter-se ao Virgulino, né? Desde que entrou no cangaço, que já fizeram uma promessa, né? Essa promessa, eu morrerei contigo, aquela promessa de Romeu e Julieta, quando você morrer, eu morro junto de você, né? Nós morreremos juntos, né? E então, a Maria entra como pano de fundo para, depois o Virgulino, inclusive, ele passa ele troca a indumentária, entre aspas, né? Ele vai passar a usar roupas mais coloridas, roupas com bordadinhos de florzinha, roupa com digamos assim, ele usava um bustier, uma espécie de bustier, né? O que entendemos que são símbolos, né? São coisas que nós podemos atribuir o bustier, a mulher usando, a negação dos seios, e o homem usando, dizendo, eu tenho seios, né? Eu sou mulher, né? E a mulher usando, mas ali naquele meio, todos os cangaceiros adotaram exatamente aquela postura do Virgulino, aquela forma do Virgulino usar. Inclusive ele foi sabido, porque ele cria digamos assim, um estilo unigênero, né? Unigênero. Homens e mulheres vestiam-se igualmente, né? Com muitos bordados, muitos apetrechos, né? E isso, dentro da psicanálise, a gente percebe que são símbolos da transformação, símbolos que servem para a pessoa mostrar aquilo que ele gostaria de ser, o que realmente é, mas é uma coisa, encobridora da realidade. E muitos cangaceiros que usaram, não estou dizendo que todos que usaram eram, certo? Femininos, né? Mas, e todas as mulheres eram feministas, mas
eles aceitavam aquilo dali. Inclusive, tem um detalhe, gente, eles não podiam manter relações sexuais às sextas-feiras. Imagina, isso imposto por quê? Por Virgulino, né? Virgulino não queria, e para que ninguém percebesse, aí então ele ditava as normas dos grupos, né? Então, às sextas-feiras era proibido manter relações sexuais com as mulheres, e mais a maioria do tempo que as mulheres estavam no cangaço, elas pouco ficavam com os seus homens, né? Aí as pessoas não mais respeitavam outros, sim, porque quem que não respeita uma bala, um balaço, né? Quem que não respeita um punhal, né? É uma pessoa com como diz a história, a força, o poder que uma arma de fogo dá para uma pessoa, seja para quem for. Pegou numa arma, realmente o poder aumenta. Por quê? Porque vai aí desafiar uma pessoa como um cangaceiro que matava brincando, matava sorrindo.